Você já deve ter se deparado com vários discursos sobre o fascismo. Nos últimos dias, esse tema se tornou muito comum na população, tanto na política brasileira quanto mundial. Chamar alguém de fascista é um insulto bastante corriqueiro nas redes sociais e nas manifestações políticas. Aliás, você sabe o que é o fascismo? Eu sou Duda Wesker e vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o que é o fascismo. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Escute a Duda. Em meio aos acontecimentos da atualidade, eu venho, por meio desse vídeo, explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o fascismo, as características dele, para que você possa, de uma certa forma, entender e argumentar também com as pessoas sobre esse assunto. Não é só no Brasil que o fascismo virou um assunto recorrente nas conversas e nas postagens de internet. Aqui no nosso país, esse termo ele é bastante utilizado entre os políticos como uma forma de atacar um e o outro. Mas para a gente entender um pouco sobre o que é o fascismo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A palavra fascismo vem do italiano fatio, que quer dizer feixe. Na Roma Antiga, o fatio era um machado revestido por varas de madeira. Geralmente ele era usado e carregado pelos guarda-costas daqueles que detinham o poder na época. O fátio, ele era símbolo de autoridade, mas principalmente de união. Uma vara sozinha, ela quebra fácil. Várias varas juntas, elas se tornam mais resistentes. E a ideia aqui é que quando a população se junta, ela se torna ainda mais forte. E essa ideia de juntar um ideal comum com a população foi essencial para que Benedetto Mussolini criasse aí um partido Fatti di Azione Rivolucionário em 1914. Mas o fascismo ele só virou um verbete nos dicionários de política em 1919, quando foi publicado um manifesto fascista por Mussolini. E aí ele mudou o nome do seu partido para Partido Nacional Fascista a partir aí de 1922. O grande objetivo era tomar o poder da Itália por meio das eleições ou através de atos violentos contra os opositores. E o uso da violência pelos fascistas acabou sendo elogiado por grande parte da população italiana, que viam a agressividade como uma forma de enfraquecer os socialistas. Vale lembrar aí que a Primeira Guerra aconteceu em 1918 e a Itália ela estava totalmente devastada, enfrentando aí uma profunda crise por conta da sua unificação. Mas de forma efetiva, o fascismo ele se deu início no ano de 1922, com a mudança de nome do partido e o início do governo de Mussolini. Nesse regime onde Mussolini foi a figura central, o poder legislativo foi enfraquecido, os meios de comunicação fechados e todos os partidos eles foram colocados como ilegalidade, exceto os partidos que seguiam os padrões fascistas. E com isso também a pena de morte acabou sendo legalizada. Mas tudo isso teve um fim. O regime fascista ele acabou no ano de 1945, quando os aliados tomaram o norte da Itália e, como consequência, Mussolini ele foi capturado e acabou sendo fuzilado por guerrilheiros da resistência italiana. E a partir desse momento, o termo fascista começou a ser um uso pejorativo. Mas Duda, quais são as características do fascismo? Você contou um pouco da história. É agora que começa a parte mais importante desse vídeo. Mas antes de eu continuar explicando, falando as características do fascismo, eu convido você para já dar um like aqui nesse vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos, comentar sobre o que você está achando dessa história do regime fascista. Mas voltando, o fascismo ele não é tão fácil assim
de ser definido, né? Porque ele foi moldado de acordo com as práticas do movimento de Mussolini. Mas então vamos focar aqui com as características gerais do fascismo. A principal característica do fascismo é um regime altamente autoritário, com concentração total nas mãos do poder do seu líder. Esse líder, ele era muito cultuado pelas pessoas, inquestionável e com poder absoluto. A segunda característica é a exaltação da coletividade nacional, na sua grande maioria em detrimento das minorias e culturas de outros países. A terceira característica dos governos fascistas é a expansão territorial por meio aí dos conflitos internacionais. Por fim, a quarta característica do fascismo é o controle dos meios de comunicação de massa por meio aí de ideologias e filtros. Além disso, o governo mina qualquer crítica que apareça através do uso da violência e do medo. Qualquer crítico do governo é considerado como um inimigo dos governos fascistas e eles eram punidos com prisão, agressão e a morte. Após a experiência italiana, ainda nesse período pós-guerra, a Alemanha ela absorveu ainda algumas características do governo fascista. Acabou modificando outras e, com isso, fundou o nazismo. Além da Alemanha, diversos outros países europeus tiveram suas experiências consideradas fascistas também. Portugal, por exemplo, o regime fascista foi comandado por Antônio de Oliveira Salazar entre 1932 e 1968. Já na Espanha, apareceu entre o governo de Francisco Franco de 1939 a 1976. A influência dos regimes fascistas chegou aqui no Brasil através do integralismo liderado por Plínio Salgado. Mas aí você me pergunta, o fascismo, ele é de direita ou de esquerda? De acordo com as experiências históricas que a gente vem falando aqui, elege socialistas e comunistas como principais inimigos e por meio desse motivo acaba sendo considerado com o que a gente conhece como extrema-direita. Entretanto, ele se opõe ao liberalismo ao defender um Estado forte com um foco nos interesses das massas em detrimento aí dos interesses individuais. Como o fascismo ele aconteceu num momento bem específico da história e acabou influenciando outros governos que são considerados também fascistas, e com isso surge aí a generalização de que o fascismo é sinônimo de extrema-direita, totalitarismo e autoritarismo. A gente não pode pensar no fascismo como um passado preto e branco que está nos livros de história ou então em filmagens antigas. Podemos pensar no fascismo como um modo de fazer política perigoso e presente no momento atual, lógico. Crises econômicas ou sociais, elas podem ser usadas pelo fascismo, permitindo que muitos passem a acreditar em alguém que apela para a demagogia e ao emocional como uma forma de alcançar o poder. E é contra isso que aqueles que defendem uma sociedade plural e democrática precisam ficar atentos. E com essa explicação toda, eu espero ter ajudado você a ter aprendido um pouco mais sobre o fascismo. Agora você está mais bem preparado para discutir aí o que de fato é o fascismo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Quero saber também quais são os outros temas que você gostaria que fossem abordados aqui nesse canal. A sua ajuda, ela é muito importante para fazer esse canal crescer. Então, por isso, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar, comentar, manda para os seus amigos, se inscreve, dá o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso, gente, eu vou ficando por aqui.
Um beijo aqui, um outro aqui e até o próximo vídeo.